Entre os participantes, tem pessoas aqui que já nos conhecem e outras que é a primeira vez que estão participando dos nossos eventos. Por isso, vou falar um pouquinho sobre a Atrio, para que possam saber quem é a empresa e o que fazemos. São apenas 2 slides, não vou tomar muito tempo de vocês, pois o nosso foco maior é ouvir o Rafa falar sobre o Ansible e o que essa solução pode ajudar a automação dos processos de TI de suas empresas. Quem somos? Então, a Atrio é uma empresa especialista na venda e implementação de soluções para ambientes que necessitem de disponibilidade e alto desempenho. Em parceria com líderes de mercado como Red Hat, VMware, Commvault, Oracle, SentinelOne, entre outros, oferecemos aos nossos clientes produtos e serviços de infraestrutura, bancos de dados e middleware, servidores otimizados, histórias de alto desempenho, soluções de virtualização e monitoramento completam o nosso portfólio. Agora vou aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho com vocês sobre os treinamentos Red Hat, tá? As suas modalidades, inclusive eu vou passar uma dica sobre alguns treinamentos grátis. Em relação aos treinamentos, devido à situação atual, a Red Hat ela não está oferecendo treinamentos presenciais, mas temos 3 modalidades: o Virtual Training, o Role, que é um EAD convencional, e o RHLS, que é uma assinatura anual de treinamento, tá? Todos eles fornecem o mesmo conteúdo de qualidade e laboratórios hands-on dos cursos presenciais. A vantagem é que elimina os gastos e o tempo com viagem, permitindo que os alunos treinem de casa, no escritório, onde eles estiverem, tá? O Virtual Training são treinamentos ao vivo, em tempo real, conduzido por instrutores, por meio de ambiente virtual interativo. Nesse caso, você tem data e hora marcada para assistir. O Role é um formato EAD, onde o aluno faz o treinamento de acordo com a sua disponibilidade, quer dizer, dentro do seu ritmo. Ou seja, em qualquer hora, em qualquer lugar. Você tem acesso ilimitado ao conteúdo do curso durante 90 dias e tem 80 horas de laboratório baseados em nuvem. Na maioria dos cursos, são disponibilizados webinars pré-gravados também, tá? A outra modalidade é o Red Hat Learning Subscription, que é uma subscrição ou uma assinatura anual de treinamento. Ele é comercializado em 3 níveis: o Basic, o Standard e o Developer. Vou falar um pouco sobre a diferença entre eles para vocês entenderem, tá? O Basic e o Standard têm acesso a todos os cursos disponíveis online. O Developer, somente acesso aos cursos para desenvolvedores. O Basic e o Standard têm acesso a 400 horas de laboratório, porque incluem todos os cursos, né? O Developer já tem uma quantidade menor, são 100 horas, mas como o cara só tem acesso aos cursos de desenvolvedores, a Red Hat acha que isso é suficiente. Em relação às certificações, o Basic não tem nenhuma certificação inclusa no pacote. O Standard tem 5 exames e o Developer tem 3 tentativas de exame, mas são certificações específicas para desenvolvedores, tá? Então, colocando aí na tela, onde vocês podem ter essa informação, vocês encontram essas informações no site da Red Hat ou no site da Atrio, que eu coloquei agora na tela aí, tá? Depois eu vou colocar no chat também para vocês acompanharem. Bom, aqui é um estudo do IDC
um resumo do estudo, né, onde mostra que as empresas que investem em treinamento têm 365% de ROI em 3 anos, 21% de redução dos custos da infraestrutura de TI. O outro número, ele fala em economia de 1,25 milhão, mas o que acontece? Isso aí depende de vários fatores, como quantidade de membros da equipe, investimento da empresa em TI, então é um número aqui que eu não sei onde eles chegaram aí, mas está dentro do estudo do IDC, tá? Mas vocês podem notar que treinar equipe gera uma economia grande para as organizações, tá? Aqui é a hora da boa notícia, né? Os treinamentos sem custo. A Red Hat chama isso de Red Hat Tech Overview, tá? Já existem alguns treinamentos disponíveis e a Red Hat está desenvolvendo outros. Estou deixando aqui o link para vocês, onde tem esses treinamentos, tá? Agora eu vou deixar aqui meus dados e vou passar para o Rafael para falar do Ansible. Muito obrigado pela atenção de todos. Legal, Walter, muito bom. Obrigado aí pela introdução. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou arquiteto de soluções aqui da Pars, e aí a gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui para a gente falar sobre o Ansible, tá? Só reforçando para vocês antes de começar, tá? A gente colocou o webinar para gravar, tá bom? Então depois vai estar disponível no site da Pars, se a Atrio quiser disponibilizar sem nenhum tipo de problema. O material que a gente compartilha aqui com vocês também, depois o pessoal de marketing envia para vocês. Então, se vocês quiserem revisar, dar uma olhada no material, tiver dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade, tá? A gente vai pedir para vocês ficarem conosco até o final, tá? A gente vai ter uma surpresa aí no final, então, se possível, aguentem até o final, tá bom? Vai ser bem prazeroso aí, a gente garante. E o pessoal está acompanhando o chat, tá? E a gente, quando a gente faz os eventos, assim, a gente gosta de interagindo com vocês. Então, conforme eu for falando, vão mandando as dúvidas, as perguntas no chat, tá? E aí o pessoal me interrompe e a gente já vai esclarecendo as dúvidas para não ficar, para a gente não perder a linha de raciocínio, né? E no final. E aí no final também a gente abre para perguntas também para a gente finalizar. Mas conforme eu for explicando do Ansible, a gente for fazendo um bate-papo, já podem mandando as perguntas no chat, tá bom? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Só me confirma se está em modo apresentação, por favor. Sim, Rafa. Valeu, Elis, obrigado. Então, vamos lá, pessoal. O Walter chamou a gente, né, para fazer esse bate-papo bem legal, trocar essa figurinha com vocês aí, né, e mostrar por que a gente deve hoje automatizar processos de TI, né? Como que a gente faz, que ferramenta que a gente usa, por onde que a gente começa, por que eu tenho que automatizar um processo de TI, né? Que tipo de vantagem eu tenho em automatizar processo, né? E aí a gente vai mostrar como que funciona esse processo como um todo, que tipo de solução, né, vocês conseguem adotar para fazer esse tipo de adoção, de automatização de processo, tá? E aí a gente vai clareando as ideias conforme a gente for conversando, tá? Aqui só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai conversar, tá? Então, uma passada bem rápida, né? Então vamos falar por que automatizar, né? Vou falar um pouco do Ansible Automation, que é o mecanismo de engenharia da Red Hat que faz o processo de automação, tá? O Ansible Tower, que ele compõe esse mecanismo de engenharia, que ele vem com uma console mais amigável, ele vem com outras funcionalidades, ele tem features, ele tem APIs, então ele facilita esse seu processo de automatização, tá? Quais são as funcionalidades da ferramenta? Então, onde ela se encaixa, como que você configura, como que você faz a parametrização, o que você tem de funcionalidade dentro da ferramenta ou não, mas de uma maneira bem sucinta, tá? Eu passo até um vídeo bem rápido para vocês, de 2 minutos, só para vocês entenderem
a maneira como que as coisas são feitas dentro da ferramenta de uma maneira tão simples, tá? Então, para a gente começar, tá? Quando a gente fala de automação, aqui ele diz, né, que a automação ela acontece quando uma pessoa encontra um problema e ela não deseja resolver novamente, né? Então, é o tipo de... É de fato um processo repetitivo, né? É todo dia você chegar na empresa, é você executar uma determinada funcionalidade, é você extrair um relatório, é você dar um start em alguma aplicação, é você extrair um processo no banco de dados, é você atualizar uma rotina numa tabela no banco de dados. Então, são processos repetitivos, né? Que existem dois fatores, né? O fato dele ser repetitivo, ele demanda tempo, tá? A gente acha que conforme o tempo vai passando e você está acostumado a fazer determinada tarefa, determinada rotina, você se sente um pouco confortável e você acaba não tomando algum tipo de cuidado quando você executa de fato nessa essa tarefa assim, né? E aí você acaba tendo erros, retrabalho, né? Além do processo em si ser repetitivo, né? Ah, então, quando a gente começa a ter esses problemas, né, que é executar todo dia a mesma tarefa, executar ela, mas tomar algum tipo de erro, aí eu levo um pouquinho de tempo a mais para executar determinada função, extrair um relatório. Então, isso me gera um custo, né, um gasto dentro de casa, não só de tempo, né, isso me gera custo de dinheiro também, né, porque é tempo a mais que eu fiquei trabalhando, é tempo a mais que eu tive que dedicar para um determinado funcionário, para ele cumprir uma carga horária a mais, executar uma hora extra, trabalhar num dia de folga, enfim, né? Então são N fatores que a gente for parar para analisar, são coisas que a gente tem gente que tem noção, né, desse tipo de gasto, desse tipo de custo, né? E tem gente que acha que já está tudo dentro de casa, está normal, então eu não tenho por que me preocupar com isso, né? Mas no final do mês a gente sabe que a conta chega, né? Então, quando a gente começa a perceber essas coisas dentro de casa, a gente precisa automatizar processos, né? E quando a gente fala de automatizar processos, a gente não quer que as equipes sejam mandadas embora. Você não quer reduzir a sua operação. Pelo contrário, você quer que a sua equipe, né, ela melhore o seu processo de entrega, né? Que ela acelere a maneira como as coisas são entregues, né? Que é emitir um relatório, ela não fique 2 horas gerando um relatório, que é entrar lá dentro do Excel, fazer filtro, salvar o arquivo, disponibilizar lá num determinado diretório, mandar um e-mail para todo mundo, isso é trabalhoso, né? Então, você não consegue, como que você acelera isso? Por mais que a pessoa esteja automatizada, né, digamos assim, em já fazer essa rotina, o processo em si, de uma forma geral, ele é demorado, né? Então, e você não consegue acelerar isso, tá? Quando a gente fala também de automação, a gente quer integrar, né? Então, você quer que as equipes se conversem. E isso também faz parte do processo de você acelerar, né? A partir do momento que você acelera uma entrega, você tem processos integrados, né? Você tem equipes coligadas, você tem equipes em conjunto, trabalhando às vezes na mesma frente, no mesmo objetivo, e elas se conversam, né? Aquela informação ela flui de uma maneira paralela. Então, você consegue acelerar e integrar no mesmo jeito, né? E automatizar entra também nesse sentido de você ser colaborativo, né? Então, para você acelerar, para você integrar suas equipes e você, de uma certa maneira, ser colaborativo, né? Você precisa primeiro entender que você tem um problema dentro de casa, né? Que é aquele processo repetitivo que te demanda tempo, te gera custo, e você não consegue acelerar ele, você não consegue integrar as equipes e muito menos ser colaborativo, porque eu dei o exemplo do relatório, né? Imagina a pessoa que extrai o relatório. Geralmente, às vezes, né, é uma pessoa só, então só ela sabe qual é o arquivo, qual que é o nome, qual que é o tipo de filtro. Se ela sai de férias, ela tem que explicar para alguém, e aí esse alguém não consegue fazer da mesma maneira, né? Então, esse processo como um todo aqui de acelerar, integrar e colaborar, ele fica travado. Você não consegue fazer isso de maneira nenhuma. E aí é o que eu falei no início, né? Vai gerando aquela dor de cabeça. A fulano fazia isso todo dia, fulano fazia sem nenhum tipo de problema, né? Mas você fica engessado, você fica amarrado, né? Então, para você melhorar esse processo de entrega, né, de uma maneira geral, tá? Você precisa de fato de uma solução que faça isso
da melhor forma para você, né? Então, o Ansible, né, da Red Hat, ele entra justamente nesse sentido. Você melhorar a sua eficiência, né, que é você maximizar os seus recursos enquanto você investe, né? E quando eu falo em recursos, né, é igual o Walter começou no início, né? Como que você disponibiliza um treinamento para um funcionário se ele ficar preso com um processo que só ele sabe fazer? Você não tem como, é inviável, você não consegue. E aí todo aquele processo de você acelerar, integrar e colaborar, você fica de fato travado. E aí você não consegue fazer investimento em nada, né? A sua operação fica travada, os seus recursos ficam travados, né? Aí a sua equipe se desmotiva, os seus funcionários querem ir embora, né? Então, é o que eu falei, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, né? Vai muito além de ser um processo repetitivo, né? Ó, a gente está 10 minutos conversando aqui, 5 minutos, eu acho, e a gente já consegue enxergar, né? Quais são os pequenos problemas que a gente tem dentro de casa, né, quando a gente não automatiza processos, né? E a gente não entrou no detalhe da ferramenta, nada disso, né? A gente só está, de fato, mostrando do lado, né, de processo mesmo, quais são os principais problemas que a gente tem dentro de casa, né? Aumentar a produtividade, né, que é você acelerar os resultados, os negócios, né? De novo, se você não investe, se você não é colaborativo, se você não é integrado, como que você aumenta a sua produtividade se só tem uma pessoa que executa determinada tarefa? É inviável, né? E aqui o legal da ferramenta também é que quando ele fala de aumentar produtividade, não é só de operação, né? Tanto que ele fala que a ferramenta, ela, como um todo, ela tem a possibilidade de trabalhar numa nuvem híbrida. Quando eu falo de nuvem híbrida, entenda como um ambiente híbrido, tá? É você colocar ele para rodar num ambiente físico, num ambiente virtual, numa nuvem, num ambiente misto, né? Então não adianta eu querer ser colaborativo, eu querer integrar várias funcionalidades e a maneira como a ferramenta também trabalha ser engessada. Então, além de eu melhorar o meu processo como trabalho de equipe, né, eu melhoro o meu processo de trabalho como ferramenta, né, que ela tem essas possibilidades que facilita essa maneira de eu ser eficiente, eu ter uma produtividade maior, né, e eu ter controle desses riscos e despesas, né, que é eu ter noção do que as coisas estão sendo feitas, eu ter noção dos processos sendo executados, eu ter visibilidade do que está sendo feito, do que está sendo integrado, do que está sendo customizado. Então, eu tenho essa gerência, né? Eu falei no início que quando a gente fala de automação, tem muita gente que acha que é você mandar metade da sua equipe embora. Pelo contrário. E tem muita gente também que acha que quando você automatiza, né, a partir do momento que o processo entra no automático, você perde a visibilidade, né? E pelo contrário, o Ansible ele vem justamente para ir contra esses paradigmas que o mercado tem, né? E ele prova de fato justamente o contrário. Você automatiza, você aumenta a sua produtividade, você é colaborativo, você tem gestão do que está sendo feito, você tem gestão das entregas, das integrações, dos processos, dos grupos, dos projetos, né? Então, ele é uma ferramenta que ela te entrega muito além do que só um processo automatizado, né? E ele vai muito além também de só automatizar uma rotina, um processo, seja ele qual for, tá? Aqui só para vocês entenderem um pouco do que é o Ansible Automation, né? Que é que eu falei lá no início, que é a engenharia, né? O mecanismo de engenharia da ferramenta de uma forma geral, tá? Então, o Ansible, né? Ele vem para automatizar as operações de TI. E aqui eu já faço uma observação que o legal do Ansible é que ele não é exclusivo para ferramentas de TI. E aí vocês vão ver isso conforme a gente for conversando, tá? O Ansible ele trabalha com qualquer tipo de operação, tudo que ele conseguir atingir dentro da camada de rede da empresa, você consegue automatizar um processo via Ansible sem nenhum tipo de problema. E aí lembra que eu falei lá no início, né? Eu quero ser colaborativo. E se eu só for exclusivo para um determinado nicho dentro da minha empresa, como que eu sou colaborativo? Não tem, é inviável, tá? Então o Ansible ele vem e ele quebra também essa regra que as soluções hoje que a gente encontra de tecnologia acabam oferecendo hoje no mercado. Então o Ansible ele vai também de fato contra tudo que a gente está acostumado hoje no mercado, tá? O mecanismo do Ansible, né, que é o Ansible Engine, que é esse retângulo em cinza aqui,
tá? Ele executa, né, os playbooks, tá? Então, tudo que você automatiza dentro do Ansible é feito via playbook, tá? Entendam que playbooks são como se fossem scripts de programação, mas eles denominam como playbooks, tá? Então, é a linguagem de automação que é utilizada para você disparar os processos como um todo, tá? O legal do Ansible, que a Red Hat desenvolveu, né? Ele está dividido aqui nessas duas frentes, né? Que ele está aqui no quadrado, no retângulo em cinza, o Ansible Engine, em vermelho aqui o Ansible Tower, né? Então o Engine é só a base, é tudo o, digamos, o cérebro da ferramenta, né? Quem tem um pouquinho mais de expertise consegue já utilizar esses processos de automação sem nenhum tipo de interface, tá? A Red Hat, por exemplo, quando você utiliza o sistema operacional, o HEL, tá? A partir da versão 7, você já tem esse mecanismo de engine do Ansible disponível dentro do sistema operacional da Red Hat para sair utilizando, tá? O Tower, ele entra mais como um complemento, né? Então, que nem o engine, ele diz aqui pra gente, né? Que ele é simples, poderoso e sem agente. Simples porque ele não tem nenhum tipo de interface, é tudo via linha de comando. Poderoso porque ele tem o mesmo poder de alcance, tá? Que o Tower tem, tá? E você não precisa de um agente para configurar ele para trabalhar, tá? Já o Tower, ele complementa, né? Além dele ser simples, poderoso e sem agente, ele existe a possibilidade de você controlar, que é o que eu falei no início, você ter gestão, você ter visibilidade, é você delegar as funcionalidades, quem vai executar, quem vai visualizar, quem vai editar, qual rotina vai ser disparada, quando, onde, por quê, e você escalar essa produtividade, né? Para projetos, para áreas de negócio, para mais de um data center, mais de uma área de negócio, para equipes espalhadas pelo país, enfim, né? Então você tem todo esse poder de alcance que a ferramenta em si acaba te ofertando, tá? Por que Ansible? Por que escolher o Ansible, né? Então, a gente falou de processos, falamos de ferramenta, falamos de áreas de negócio, tá? Falamos que a ferramenta ela não é engessada, né? E por que escolher o Ansible, né? Além de todos esses benefícios que a gente já começou a conversa, né? Uma, porque a ferramenta ela é simples, tá? Quando eu mostrar o vídeo para vocês, vocês vão entender quando a gente fala que é simples, tá? Não é... Aqui a gente não fica só no discurso de vendedor, tá bom? Aqui a ferramenta, ela entra na... Ela, de fato, ela prova o que ela faz, o que ela fala, tá? Até sempre brinco com o pessoal que esse simples, poderoso e sem agente é slogan de comercial de televisão, né? Por que simples, né? O Ansible ele trabalha com leitura humana, então todo o processo de desenvolvimento de uma rotina de automação dentro do Ansible, ele é de leitura humana. Eu não sei qual que é o público das pessoas que estão aqui, se todo mundo é comercial, se tem gente técnica ou não, tá? Mas se nós abrirmos aqui uma script do Ansible, a gente consegue detalhar o que está sendo feito. A gente pode não entender alguns comandos, a sequência de alguns comandos, mas é visível que ele está, às vezes, baixando um pacote, atualizando um plugin, vai baixar um Java, um Apache, algo do gênero, então é visível. Isso facilita também quando você quer transferir para cá uma rotina, né? Muitas soluções hoje do mercado, quando você quer utilizar ela para automatizar um processo, você tem que ter de fato seu processo mapeado e você tem que entender como que você traduz isso para dentro da ferramenta. Com o Ansible você não precisa, tá? Eu quero atualizar um banco de dados, eu tenho aqui o endereço do banco de dados, o IP, enfim, né? Eu vou baixar um pacote, é você colocar aqui praticamente a URL do pacote. Então ele é muito objetivo, tá? Inclusive, se nós fizermos um treinamento do Ansible, por mais simples que seja, né, ou zero de conhecimento que todos tenham aqui de código de programação, né, de linguagem de programação, todo mundo consegue fazer um treinamento e sair automatizando uma rotina sem nenhum tipo de dificuldade, tá? Então, a ferramenta ele tem esse poder de implementação muito legal, tá? Por que ele é poderoso, né? O fato de você... Para mim, o fato de você não ter a necessidade de executar ele só em determinado lugar, com determinada funcionalidade, já faz com que seja uma ferramenta poderosa, porque hoje não existe o Ansible, só para vocês terem noção, não existe concorrentes hoje do Ansible no mercado, tá? Existem ferramentas que se aproximam do que o Ansible faz, mas da maneira como o Ansible é implementado e como ele executa
as funcionalidades não existem, tá? Eu dou vários exemplos do tipo, se você compra uma determinada funcionalidade hoje do VMware, seja um vSphere, seja um automatizador, algo do gênero, é só para rodar dentro do VMware. Então, você vai configurar no VMware, você vai ajustar no VMware, você vai implementar dentro do VMware. Você não consegue sair de fora disso, tá? Com Ansible, não, tá? Então, você pode atualizar com Red Hat, com IBM, com Microsoft, enfim, eu vou passar para vocês e vocês vão entender o porquê, de fato, ela é uma ferramenta tão poderosa, tá? E ela não tem agente. Então, o fato dela ser poderosa também, eu acredito que ela se enquadra nesse fato dela não ter um agente. É igual o TeamViewer. Você não precisa do TeamViewer na sua máquina e na máquina de destino para você conseguir acessar e fazer a troca de comunicação que você quer, que você precisa, né? Atualizar, fazer o acesso remoto, mandar uma mensagem, um arquivo. Com o Ansible você não precisa disso. Tudo que você conseguir atingir dentro da empresa, via camada de rede, que é que eu falei, né? Ele utiliza a linguagem, aliás, né, a rede via OpenSSH ou InRM para ele fazer a troca de informações, tá? Tudo criptografado, não tem nenhum tipo de problema contra vazamento, invasão. Se você deixar armazenado na ferramenta, eu vou mostrar para vocês, tudo fica criptografado. Se você não se sentir seguro em deixar algo habilitado dentro da ferramenta, ela te possibilita você fazer troca de chaves. Então, a ferramenta ela dá N possibilidades de você utilizar, tá bom? Então, quando a gente fala de automação de equipes, tá? Automatizar trabalho de equipes, né? Aliás, né? Não é nem automatizar equipes, né? Mas é automatizar o processo como um todo, né? E aí a ferramenta ela se enquadra quando a gente está falando de ser uma ferramenta poderosa, né? E eu disse lá no início também que a gente não fala de que ela ser exclusiva para equipes de TI. Isso aqui mostra perfeitamente o que a gente falou lá no início, tá? Então, você consegue implementar o Ansible em áreas de negócio, você consegue implementar o Ansible para equipes de desenvolvimento, redes, segurança, qualidade, operações de TI, e você consegue fazer uma integração entre todas essas equipes. Você pode trabalhar nelas de uma maneira individual, você pode trabalhar com todas elas, você pode trabalhar com uma ou duas, enfim, a ferramenta ela dá uma infinidade de possibilidades para você trabalhar de novo, de uma maneira simples, tá? Não é porque ela tem várias possibilidades, que você tem várias integrações, que se torna uma coisa burocrática, difícil, né? Não, pelo contrário, tá? E aí, né, entrando nesse cenário de ser poderosa, né, de ser simples, né, o que eu tenho de possibilidade de fazer com o Ansible, né? Então, como ele mostra aqui para a gente, né, faça isso, orquestrar, gerenciar configurações, implementar aplicativos, provisionar, entrega contínua, segurança. Como que eu transformo isso nisso, né, que ele está falando embaixo? Fica até um pouco redundante, né? Parece um trava-língua. Isso, nisso. E aí a gente consegue transformar, né, essas pequenas coisas, né, ou rotinas simples, né, em entregas como configurar um firewall, um load balance, aplicações, containers, clouds, servers, infraestrutura, storage, network e mais, né? O Ansible ele sempre faz algo a mais, lembrando sempre que ele faz tudo de uma maneira simples. Então eu tenho todas essas possibilidades aqui, né? O nisso que ele está comentando aqui, né? Então você consegue transformar isso, essas entregas, né, em várias possibilidades. Por isso que ele trabalha também com qualquer tipo de equipe dentro da empresa, né? Ele tem essa penetração nível horizontal, tá? Aqui só para vocês entenderem o poder de alcance da ferramenta, né? Quando eu falei que ela é poderosa. Se alguém tiver alguma ideia ou conhecimento de alguma ferramenta que se aproxime disso ou que faça todo esse tipo de entrega com o Ansible, né? Comentem aí no chat, por favor, tá? Mas eu tenho a possibilidade de fazer, automatizar processos na nuvem, containers. Eu tenho aqui uma coluna dedicada exclusiva para processos dentro do Windows, né? ACL, files, pacotes, Regedit, shares, serviços, configurações, usuários, né? Exclusivo aqui para rodar o Windows, tá? Network, DevOps, monitoria, sistemas operacionais, storage, pode ver que sempre tem um a mais, né? Então, assim, a gente poderia passar o resto da tarde aqui mostrando esses a mais,
né? E aí, como que uma ferramenta dessa consegue integrar com tudo isso? Como que eu faço entregas em todo esse tipo de ambientes? Como que eu entrego uma ferramenta Red Hat open source, uma ferramenta Windows? Quer perguntar alguma coisa, Celso? Na verdade, temos uma pergunta aqui no chat, Rafa, do Eric Grapiona, questionando se a automação do Ansible pode ser RDA, Robotic Desktop Automation, que permite o uso de bots assistidos para uso de automação em desktops de usuários. E aproveitando também aqui, o Adriana Barbosa está questionando se também tem integrações com mainframe. São duas perguntas, tá? Tá. O do robot seria para monitorar alguma coisa em específico? Se ele complementar aí no chat. Ele colocou aqui Robotic Desktop Automation, que permite o uso de bots assistidos para uso de automação em desktop de usuários. Se for, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, pede para ele completar aí no chat, tá? Se for para você monitorar algum robô, né, que eu entendo hoje que o pessoal tem usado muito isso para sorteio, para minerar bitcoins, enfim, existem robôs hoje para um monte de coisa espalhado. Se for para controlar, para evitar que algum usuário implemente isso, tá? Sim, você consegue automatizar e eliminar, ou você consegue automatizar essas rotinas e implementar isso numa política de segurança, por exemplo. Então, sim, é possível, né? É o que eu falei, depende só do objetivo, se ele quer monitorar e tirar, ou se ele quer aumentar esses robôs, algo em específico. Mas sim, você consegue fazer via Ansible, tá? Não tem nenhum tipo de problema, tá? Quando eu falei do fato dele ser simples, é justamente isso. Se você tem em mente um processo que você quer mapear, que você quer automatizar, né? Eu dei o exemplo lá simples do relatório, mas o do robô, por exemplo. Se você identificar que você precisa aumentar os robôs para você minerar bitcoins, por exemplo, aumentar o processo de carga num servidor para você minerar mais, né? Que tem muita gente utilizando isso. Sim, você consegue fazer uma gestão disso via Ansible, conforme você aumenta a capacidade, né? Você identifica que você precisa aumentar a capacidade, você consegue automatizar com o Ansible, sim, tá? Se for para disparar mais robôs, se for para ele desligar os robôs, enfim, sim, consegue, sem nenhum tipo de problema. E a respeito de funcionar em mainframes? Era isso que eu ia complementar, tá? Depende do que ela queria fazer em implementação de mainframes, tá? Tem muita gente que está tirando hoje os mainframes físicos, né? Por incrível que pareça, e eles estão migrando para mainframes virtualizados. Existe uma recorrência, assim, uma recorrência não, mas um receio, porque tinha-se em mente que mainframe era muito robusto, né? E era inviável você migrar isso para um negócio virtualizado, mas hoje isso se tornou uma realidade. Então, assim, vai muito do que você quiser automatizar com o mainframe. E eu falo, né, se for algo muito específico, inclusive se for mainframes IBM, tá? Mas se for para você, sei lá, fazer um gerenciamento de controle de carga, você identificar algum tipo de problema e você quiser reinicializar o seu mainframe, ou você identificar um processo que executa dentro do mainframe e você precisa matar ele, né, que é você desligar esse processo e reativar, sim, você consegue fazer via Ansible também, tá? Ela colocou aqui que sim, são mainframes IBM, que o cenário deles é hoje, né, de mainframes IBM. Sim, então consegue sim, sem nenhum tipo de problema. Vamos lá, segue em frente. Tá? Então, legal as perguntas que o pessoal fez, né? E aí, essas possibilidades, né? É legal as perguntas que vocês fazem, justamente por isso, para a gente ver, de fato, o poder de alcance da ferramenta. Tanto que eu tinha até comentado antes do Celso fazer as perguntas, né? Se alguém tinha conhecimento de alguma ferramenta, né, que chegasse próximo desse tipo de interação, né? E não tem, tanto que eu falei lá no início que hoje não existe concorrente no Ansible, tá? O Ansible não existe concorrente no mercado. Então, eu não tenho nenhuma ferramenta hoje que tenha esse poder de entrega que o Ansible tem, né, resumida aquelas duas palavras que eu falei, né? Simples de maneira tão poderosa, né? Que nem eu falei, as coisas hoje que a gente tem de tecnologia, né? As ferramentas que a gente tem hoje de tecnologia, elas são muito engessadas. Então, você compra uma ferramenta e você tem que comprar um plugin ou um adicional
para aquela determinada funcionalidade, mas você não consegue sair daquilo lá, né? O Ansible, você não tem essa preocupação. Então, assim, se você investir em uma ferramenta de automação como o Ansible, né, ou no Ansible, né, e aí vocês vão procurar o pessoal da Atrio para isso, tá? Esse é o tipo de solução que você não precisa ficar preocupado, que nem eu mostrei aqui, deixa eu até voltar aqui. Eu vou comprar uma ferramenta só para trabalhar com a minha equipe de negócios, né? Se eu quiser trabalhar com a equipe de desenvolvimento, se eu quiser trabalhar com a equipe de infraestrutura, que nem perguntaram do mainframe, eu tenho que comprar uma nova ferramenta. Não. O Ansible, ele faz todo esse tipo de possibilidade. Então, você não precisa ficar comprando 2, 3, 4, 5, 10 ferramentas, tá? O Ansible te dá essa possibilidade, né? Então, se você quer centralizar as coisas, né? E quando eu falo centralizar, você ter uma gestão única, você quer acelerar as suas entregas, como que você acelera processos? Como que você acelera entregas se você tem 15 mil ferramentas dentro de casa? Como que você faz a gestão disso? Como que você busca as informações dentro disso, né? Como que você integra várias equipes com, né, 15 mil ferramentas de mercado? É inviável, não tem possibilidade disso. Então, quando a gente fala de enxugar, né, de você melhorar o seu processo como um todo, e aí por isso que eu deixei bem claro lá no início, que é para vocês não se preocuparem com equipes, né, e sim com o processo como um todo, e com ferramentas, é nesse sentido. Às vezes vocês estão comprando adicionais em ferramentas, né? Mas é exclusivo para determinada ferramenta, tá? Vou dar o exemplo do VMware de novo, que é muito comum no mercado acontecer, né? Você faz, né? Compra os pacotes adicionais do VMware, às vezes você não utiliza, né? Ou paga um recurso do VMware, né? Uma pessoa do VMware só para ficar criando máquina virtual. Quanto que esse profissional custa, né? É viável o custo que você tem com um profissional desse só para ele criar a máquina virtual e desligar a máquina virtual? Se você já tem um processo de criação de máquina mapeado, por que você não faz via Ansible? E aí eu consigo entregar a máquina, provisionar uma funcionalidade, disponibilizar um alerta, disparar algum tipo de rotina lá no, que ela comentou, do mainframe, falar que a máquina está pronta, né? Tô dando uma viajada aqui, tá bom? Mas é no sentido assim, eu não fiquei exclusivo numa determinada ferramenta e num determinado nicho, né? Então eu tenho possibilidades, tá? Então não existe nada no mercado que tenha esse poder de alcance que o Ansible faz, e de novo, de uma maneira simples, tá? Quando a gente fala do Ansible, né, do Engine, que é o mecanismo, né, de engenharia do Ansible, né, então ele é muito próximo das plataformas, né, então pelo fato dele não precisar de um agente, né, é por isso que eu tenho essa infinidade de possibilidades, eu não preciso me preocupar com a versão do sistema operacional, a versão do banco de dados, a versão lá, que me perguntou do robô, se o Java que está usando no robô é 2, 3, 4, 5 ou 10. Se eu atualizar o Java, ele vai parar de funcionar. Então, eu não preciso me preocupar com isso, justamente pelo fato dele não ter um plugin na ponta para ele conseguir fazer a troca de informação, tá? Legível para humanos, que é que eu tinha comentado. Então, a maneira de você escrever os processos, as rotinas dentro do Ansible é de leitura humana, então por isso se torna simples e por isso que você consegue implementar com qualquer tipo de equipe e qualquer tipo de solução de plataforma, tá? Controle de versionamento, então conforme você vai atualizando as scripts, você tem controle das versões, você pode usar a versão 1, a versão 10, a versão 5, você não precisa ir eliminando, você fica com o inventário disso, né? Você tem um inventário de tudo que está conectado dentro da solução, os servidores, tá? E você consegue orquestrar tudo isso, né? Então, os grupos, os perfis, as rotinas, né? Então você consegue gerenciar, né? Eu falei lá no início que é você ter controle das coisas, né? Que nem ele está falando aqui que ele funciona bem com Infoblox, AWS, Terraform, Cisco e mais, né? Então, se eu quiser fazer um fluxo, uma orquestração de funcionalidades, quer provisionar às vezes uma máquina, subir uma subrede em determinado lugar, então eu consigo orquestrar isso e aí eu vou voltar no início, né? Eu estou sendo colaborativo e de uma maneira simples, tá? Quando a gente fala de automação, né, para a empresa como um todo, tá? Então a gente entra aqui no Tower, que é a interface gráfica, né, da ferramenta em si. O Engine, que nem eu falei, né, só no sistema operacional da Red Hat você já tem ele disponível,
tá? Você consegue automatizar, só que se forem 2, 3, 4 processos em 2, 3 servidores, ok você gerenciar, né? Imagina 10 rotinas em 20, 30 máquinas. Então, tudo o discurso que a gente fez até agora vai por água abaixo. Então, o fato de você ter uma console que te dá essa visão de gerenciamento, né? Que é eu saber quando que a rotina está sendo executada, se deu erro, se não deu, quem alterou, quem não alterou, qual perfil que sei lá, qual que é o host, enfim, né? Então eu preciso ter uma console que me dê essa visão e de uma maneira clara, né? Aqui ele tá aqui no cantinho da tela para vocês, né? Mas na hora que eu passar o vídeo rapidinho para vocês verem, vocês vão ter noção que as coisas de fato são simples, né? Então ele é objetivo. Eu falo que o Ansible ele é objetivo. É você bater o olho, você sabe a função que você quer, você extrair uma informação, você visualizar. É mais visual do que trabalhoso, né? No sentido de abrir 10 pastas para você extrair um relatório, ou uma log, ou acessar 10, 15 pastas, eu extrair um arquivo, aí eu tenho que passar ele num programa para decriptografar ele, depois compilar o resultado num relatório e disponibilizar para quem for tomar o tipo de ação. Não, com o Ansible não tem nenhum tipo de problema, nada, eu não preciso me preocupar com isso, é visível. Eu sei o que aconteceu, quando, onde, por quê. Se eu quiser extrair uma informação, uma log, eu tenho os botões já disponíveis na tela para eu extrair essas informações, né? Então, como ele diz aqui, eu tenho todas as automações centralizadas no único lugar, tá? E aí você gerencia também esses acessos à ferramenta, tá? Aqui só para complementar o que eu tinha falado, né? Que está numa telinha até um pouco maior, né? Mas você tem disponível aqui quantos hosts você tem conectado aqui, quantas máquinas, né? Seja ele data center ou máquinas locais, sem nenhum tipo de problema, tá? Quantas rotinas estão falhando, ou quantos hosts estão com falha, que a ferramenta não está conseguindo fazer comunicação, quantos inventários, projetos, enfim, né? Eu tenho uma infinidade de possibilidades na ferramenta. E quando eu falo que as coisas são simples, tá? Se eu tiver uma rotina aqui, se vocês olharem aqui na parte de baixo da tela, onde ele está aqui com esses quadradinhos aqui em verde e vermelho, tá? No final vocês podem observar que tem um foguete aqui, tá? Aqui é só para vocês terem noção de quando eu falo que as coisas é simples. Aqui são as rotinas sendo executadas e aqui o status, né? Se ela foi executada ou não. Verde, ok, vermelho, não ok. Se for um processo esquedulado, agendado para executar, eu não preciso esperar ele rodar daqui 2, 3 dias, ou 2, 3, 4 horas, né? É clicar no foguete aqui praticamente e disparar a rotina para extrair, às vezes, uma informação, para executar uma alteração que eu fiz. Então, é prático, né? De novo, eu tendo acesso a isso, eu não preciso entrar em 10 funcionalidades, pedir 10 aprovações para executar uma funcionalidade. É clicar no foguete aqui e disparar a rotina. Pode perguntar. Rafa, tem um questionamento aqui do Valsenir. Qual seria o indicado a instalação do Ansible via Docker ou servidor dedicado? Existe alguma diferença? Pensando em boas práticas, o que seria melhor? Via Docker, tá? Legal a pergunta, muito boa. Não tem restrição, tá? A gente, falando um pouco de Red Hat, a Red Hat ela não tem restrição do tipo precisa ser feito virtual, precisa ser feito em container, precisa ser feito em ambiente físico. Não tem, tá? Eu falo como eu disse lá no início, do fato dele ser híbrido, né? A gente sempre devolve a pergunta para o cliente, né? Como que o seu ambiente está preparado? Como que as suas aplicações, suas rotinas estão preparadas, né? Você está acostumado a trabalhar com Docker, tá? Geralmente o pessoal utiliza o Ansible em Docker para provisionar entregas de aplicação, tá? Integrado com Git, com uma esteira CI/CD, provisionamento de imagens, tá? Via ambiente físico, né? Ou máquina virtual, tanto faz, né? É mais para o pessoal disparar rotinas em mais de um ambiente, digamos assim. Para esse cenário, né, quando eu falo cenário do Ansible como um todo, não existe melhores práticas do tipo faça no Docker ou faça no ambiente XYZ. As melhores práticas o seu ambiente trabalha com Docker. Se eu fizer a implementação via Docker e eu precisar disparar rotinas
fora do seu container eu consigo? O seu ambiente permite? Sim ou não, né? Então, a gente sempre devolve a pergunta para o cliente de o seu ambiente está preparado? A solução em si, ela tem essas possibilidades, tá? Só que vai muito do cenário do cliente. Senão, eu não posso falar assim, faça em Docker, e aí você fala, mas aí tudo que eu quiser sair do Docker, eu não tenho uma rede específica lá para eu conseguir sair do container e entregar, fazer conexão via minha rede interna ou via rede externa, se eu precisar disparar uma rotina, algo do gênero, né? Então, vai muito do cenário do cliente. A pergunta foi boa, mas tenho em mente isso. O meu ambiente está preparado para trabalhar dessa forma? Se eu instalar no Docker, eu consigo ter esse poder de alcance que a ferramenta me possibilita? Ou vou ter que fazer duas instalações, um só para me atender o Docker, ou outra só para me atender o que eu tenho fora do Docker, tá? Então, vai nesse cenário, tá? Tem mais pergunta? Não, segue o jogo. Beleza. E aí, só complementando o que a gente estava falando da ferramenta, né? O fato de você ter um gerenciamento, né? Então, ele diz aqui, né, o RBAC, é você controlar aqui os acessos, né? Então, não é porque eu tenho lá disponível aqui para você disparar o foguete que todo mundo que acessar a ferramenta aqui vai sair soltando foguete para todo lado, né? Achando que é o Elon Musk lá que tá soltando foguete para tudo quanto é lado. Não, tá? Então você consegue gerenciar isso. E quem vai disparar isso? Então, se vai ser só visível, se eu consigo editar alguma funcionalidade, se eu tenho acessos restritos, se eu vou acessar só o meu projeto, né? Então, ele traz, né, que ele diz aqui, esse push button é uma interface intuitiva, né? Então, é para facilitar a interação que o usuário tem com a ferramenta como um todo, né? O login centralizado, integrações on-premises que já vem já dentro da ferramenta. A Red Hat tem uma sacada bem legal que não existe entrelinhas com a Red Hat. Você não precisa comprar a ferramenta, que nem ele fez a pergunta aqui do Docker. Então, se eu for instalar o Ansible no ambiente virtual, é um módulo. E aí, para eu adicionar no Docker é outro módulo, eu tenho que comprar de novo. Não, né? Existem coisas que já são nativas na ferramenta, né? Vai depender muito do seu cenário, mas não existe comprar a mais para rodar no Docker, ou para rodar no Docker eu tenho que pagar a mais por um determinado plugin. Não existe isso com Red Hat, tá? E workflows, né? Que é, como eu falei, de você ser colaborativo, né? Você integrar equipes, né? Eu consigo colocar workflows dentro da ferramenta para trabalhar. Eu vou até adiantar o slide aqui, depois eu volto, né? Então, eu consigo criar rotinas aqui dentro do Ansible, né? Se eu for executar determinada funcionalidade e a minha resposta for tal, qual que é o próximo passo? Eu continuo executando, eu executo determinada funcionalidade, eu disparo um e-mail para alguém avisando que rodou ou não rodou, eu volto para o ponto zero e executo uma outra rotina, né? Então você consegue segmentar aqui, você criar esses fluxogramas para dizer como que você quer implementar uma automação. Então isso aqui são possibilidades, tá? Como eu falei. Se você quer ser colaborativo, né, eu tenho que te entregar uma ferramenta que te dê essas possibilidades. E você gerenciar o fluxo, né, de automação, para onde vai, qual resposta eu quero ter, se a resposta for sim ou não, qual que é o próximo passo. Então, eu consigo montar isso dentro da ferramenta de uma maneira muito simples, tá? Aqui só para vocês entenderem, né, quando eu falo das coisas serem visuais, né? Aqui só para vocês terem noção que é uma script rodando, né? Um playbook sendo executado. Então eu tenho todos os passos aqui da rotina sendo executada, né? E aí tá bem pequenininho aqui, não sei se vocês conseguem enxergar em cima da lupa, ele tem uma opção aqui de download, bem pequenininho aqui do lado do relógio aqui, 0036, tá? E que é o que eu disse também das coisas serem práticas, né? Então, se eu identificar um problema aqui na rotina, ela executando, e identificar que ele não está conseguindo enxergar lá o endereço de destino, ou ele executou uma funcionalidade errada, deu algum tipo de erro, eu consigo extrair a log aqui em tempo real e mandar para a pessoa responsável tomar algum tipo de ação, tá? A ferramenta possibilita vocês fazerem integrações, seja com e-mail, SMS, Slack,
E aí isso envolve também a parte de fluxograma. Então, a partir do momento que eu tenho um fluxograma desenhado, eu consigo notificar alguém via e-mail, via Slack, tá? Então, eu já tenho essas APIs já dentro da ferramenta. Por isso que eu falei que vocês não precisam pagar a mais por isso. Isso aí já é nativo da ferramenta. É só configurar sem nenhum tipo de problema, tá? Eu vou soltar um vídeo bem rápido da ferramenta, só para vocês entenderem o que a gente estava conversando até agora. Só me confirma se está na tela aí, Celso, por favor. Tá sim, Rafa. Tá. Eu vou desabilitar o áudio aqui, porque ele está em inglês, mas a gente vai conversando bem rápido. With Tower, we've pre-created all of the things that you need in order to run your first Tower job. Let's look at how we can actually create. Então, aqui só para vocês terem noção da ferramenta, né, da solução como um todo. Então, ele vai criar aqui um inventário, tá? E de uma maneira super simples. Então, aqui eu não tenho nenhuma rotina criada. Então, ele vai criar um inventário e ele vai mapear. Então, ele dá um adicionar super simples, tá? Então, ele coloca o nome do inventário que ele está sendo criado, tá? Simples assim, tá? Tem a possibilidade de você integrar com grupos ou com hosts. Aqui, no caso, ele vai fazer integração com o host. Então, ele vai dar o nome lá do destino que ele vai fazer que ele vai buscar esse inventário, tá? Então, é como se ele estivesse buscando uma máquina e trazendo para dentro da ferramenta, tá? Então, ele já tem uma rotina aqui pré-configurada, né? E aí, ele vai criar um projeto para fazer essa rotina. Então, ele adiciona um template, como, digamos assim, né? Do que, de fato, a ferramenta vai executar. Então, ele dá um nome para esse projeto, para que toda vez que eu quiser adicionar uma máquina nesse inventário, né, eu popular esse inventário, eu já tenho um projeto dedicado a isso, tá? Não sei se está muito rápido, mas vocês viram que, por mais que seja simples, né, vocês viram que são telas muito básicas, né, eu até parei o vídeo aqui, e são telas simples, né, básicas, mas e são objetivas. Você viu que ele deu o nome, salvou. Depois ele colocou lá o lugar que ele vai buscar a máquina, salvou, né? Eu não precisei preencher 1000 informações, colocar o IP, disparar a rotina, nada disso, tá? E aqui, ó, só para vocês olharem, ele já tem aqui também uma integração com o GitHub, tá? Então, se eu já tenho rotinas pré-configuradas, ou se eu tenho playbooks já pré-ajustados, pré-criados, né? Eu consigo fazer integração via GitHub e eu consigo extrair essas informações do meu Git, tá? Quer fazer alguma pergunta, Celso? Sim, Rafa. O José Adail, ele está questionando aqui se ele instala imagens de sistemas operacionais em servidores e desktops Ubuntu. Sim, instala sim. Se você já tiver essas imagens, né, você consegue, inclusive, fazer a entrega dessas imagens já atualizadas, que é a última versão, ou se você tem um pacote determinado que, sei lá, toda vez que provisiona essa máquina, eu preciso subir ela com esse perfil aqui. Consegue, sem nenhum tipo de problema, tá? Inclusive as atualizações, né, Rafa? E Os service packs, os upgrades, enfim, é possível programar isso, né? exatamente. Você sobe a máquina zerada, pronto para o cliente sair utilizando. Aqui, só para a gente finalizar, ele vai adicionar aqui uma credencial, tá? Então, ele criou o projeto, criou o lugar de destino, ele vai criar uma credencial. Aqui, só para vocês terem noção da maneira como que a ferramenta, né, ela se comunica com a outra ponta, né, que é o que eu falei. Tudo que ele faz é criptografado. Se você quiser deixar salvo aqui né, o seu usuário e senha de administrador, não tem nenhum tipo de problema, a ferramenta possibilita que você faça isso, tá? Tá vendo que ele mostra aqui, deixa eu até voltar aqui rapidinho só para vocês verem, né? Então, a partir do momento que ele colocou aqui, qual que é o tipo? É uma máquina, né? Ele selecionou aqui no tipo, ele já trouxe aqui o password, username, então você consegue deixar isso setado. Isso é legal, que nem fizeram a pergunta aqui de entrega de máquinas Ubuntu. Se você busca isso de algum determinado lugar, ou se eu tenho várias imagens espalhadas em vários servidores,
eu consigo fazer uma credencial para cada ambiente que eu for buscar determinada informação, tá? E tudo isso aqui, de novo, fica aqui criptografado. Se você não quiser fazer isso via credencial, dá para fazer via troca de chaves, tá? Então não tem nenhum tipo de problema, não fica nada armazenado, mas eu crio uma chave que o Ansible e a ponta vão trocar comunicação utilizando essas chaves, tá? Simples assim. Então, ele fez a configuração, então a gente tem aqui o inventário, nome da máquina, tem configurado aqui o usuário e senha, ele vai disparar a rotina. Então, de novo, né, por mais que esteja sido corrido, tá? Mas o objetivo aqui é mostrar para vocês que mesmo uma tarefa, por mais simples que ela seja, né, a implementação também é simples, tá? Então, de novo, eu não precisei colocar aqui o IP, falar qual região que tá, qual que era a rede, enfim, né? Eu não tenho essa burocracia. Isso aqui é tudo simples, né? De novo, é interface amigável. É eu dar play e executar a rotina. É eu querer configurar uma credencial e vir aqui em credencial e fazer esse ajuste. Simples assim, tá? Aqui ele está rodando a script só para vocês verem, ó. Ele vai mostrando aqui em tempo real. Deixa eu voltar aqui que foi muito rápido. É real e rápido. Então ele mostra aqui a rotina sendo executada. E que nem eu comentei aqui, né? É possível fazer o download dessa log em tempo real. Você não precisa esperar finalizar a rotina para você extrair algum tipo de informação. Mesma coisa, se ele der erro aqui, eu não preciso voltar 2, 3, 4, 5 telas. O foguetinho está aqui em cima só para a gente disparar a informação, tá? Ô, Rafa, Pode falar. tem uma dúvida aqui do Wagner Vinícius, dizendo o seguinte: qual seria a melhor prática para automatizar infra de ambientes, dev, QA e produção? Só complementa, por favor, se é no sentido de você segmentar o ambiente. Aqui o que ele colocou qual seria a melhor prática para automatizar a infra de ambientes, dev, QA e produção. Aí ele colocou aqui, seria nessa ordem, para segmentar mesmo, né? Ele colocou exato, para segmentar. Sim. Segue essa ordem. Você não precisa ter um Ansible para cada ambiente desse, tá? Não precisa de um Ansible para desenvolvimento, um Ansible para qualidade e um Ansible para produção. Vou até voltar aqui na console dele. Então, você consegue, por exemplo, diferenciar isso por projeto, digamos assim. Então, você não precisa ter 3 instalações do Ansible. Você pode ter isso segmentado por projeto de desenvolvimento, QA e produção, e você faz os ajustes, que nem perguntaram aqui das imagens. Então, eu posso provisionar no projeto de desenvolvimento uma imagem simples, só para ver se sobe, se roda, algo normal. Quando eu faço para homologação, aí já mais próximo do ambiente de desenvolvimento. Então, eu subo uma imagem mais carregada ou mais completa. Então, sim, você pode segmentar, você não precisa ter um Ansible para cada ambiente, e você gerencia também o que você vai provisionar, seja a imagem igual para os 3, seja o básico só para desenvolvimento, só para subir, fazer testes simples, e depois fazer a entrega mais completa em homologação e produção, porque é o mais próximo do real, tá? Tem mais pergunta ou não? Acho que não. Não, Rafa, segue o jogo. Beleza. Aqui só para a gente finalizar, que a gente já está com o tempo no limite, mas só para vocês entenderem de número, tá? Que a gente mostrou aqui da ferramenta, mas aqui só para vocês entenderem, né? Por que ela é simples? Por que você implementa num monte de lugar? Por que você tem clientes, né, com essas dúvidas que vocês têm de querer segmentar ambientes, né, seja desenvolvimento, homologação e produção, né? Então, o Ansible aqui, só para vocês terem noção, né, ele reduz o tempo de recuperação após um incidente em 94%, né? Você ter um problema que ele perguntou aqui de produção e eu ter a recuperação desse ambiente em quase 100% rápido, né? 94%. Tem muita empresa que exige que você tenha um tempo de resposta rápido assim, só que você não consegue, né? Se você não tiver nada te apoiando, você não tem esse tipo de entrega, essa redução de tempo de recuperação de incidente em 94%. É inviável, tá?
ele reduz aqui em 84% a economia de implementar cargas de trabalho, que essa também, vou usar o mesmo exemplo que ele perguntou aqui de você segmentar o ambiente em desenvolvimento, homologação e produção. Se eu sei quais são os meus 3 ambientes, se eu sei quais são as bases desses 3 ambientes, né, e eu consigo direcionar isso via Ansible, eu tenho uma economia de tempo aqui de 84%, tá? E eu reduzo em 67% as horas de trabalho para entrega. Então, é o que eu falei, você não tá, e isso aqui, quando eu falo de redução de horas de trabalho, não é porque você mandou a sua equipe embora e você automatizou o que ela faz. Não, você evitou que ela trabalhe todo dia além das 8 horas diárias, de sábado, domingo, feriado, para executar ou para cumprir o que ela precisa, porque ela perdeu tempo executando processos repetitivos. Ela perdeu tempo provisionando ambientes repetitivos em máquinas de qualidade, de desenvolvimento e produção, né? Então, você reduz a hora de trabalho e você desloca essa pessoa, né, para, de fato, olhar o ambiente, atualizar o ambiente, ver a vida útil desse ambiente, né? Então, você direciona o trabalho, né? Você troca o repetitivo para o trabalho, de fato, que a pessoa precisa executar, tá? E a ferramenta, ela dá um retorno financeiro aqui, né? Ela tem um ROI de quase 150% em 3 meses, né? De novo, se alguém souber de alguma solução que dê esse tipo de retorno em tão pouco tempo, podem comentar aí, por favor, que a gente troca de informação, tá? Mas não tem. Então, assim, a possibilidade de entregas, de provisionamento, o retorno que você tem, o poder de alcance, visibilidade, né? E, de novo, a gente falou muito pouco do que a ferramenta é capaz no sentido de funcionalidade. Mas esse pouco já deu para vocês terem visão, né? Que foram as perguntas que vocês já fizeram, que são bem legais. E eu acho que o objetivo da gente nesse bate-papo é justamente esse. A gente fazer uma mescla de tecnologia e processo, e as dúvidas vêm nesse sentido. Posso? Qual é a melhor prática? Como que eu faço? É rápido? Não é? Funciona com mainframe? Não funciona? Eu posso fazer com robô? Não. Sim, entendeu? Então, a ferramenta tem esse tipo de possibilidade e ela abre a mente de todo mundo nesse sentido. Eu tenho um ambiente dentro de casa, eu tenho problemas dentro de casa, eu tenho rotinas dentro de casa, onde que o Ansible se enquadra, né? Pode ver que a maioria das perguntas que vocês fizeram, eu sempre devolvi a pergunta, né? E aqui não é enrolando vocês não, mas é justamente nesse sentido. Tá preparado? Você já tem esse ambiente segmentado? Você sabe quais são os processos que você quer mapear? Você tendo isso tudo definido dentro de casa, o Ansible é praticamente implementar e apertar o botão lá no foguete para ele sair executando, tá? Aqui só para a gente finalizar, tá? Aqui é um pouquinho do portfólio da Red Hat, tá? O Ansible ele tem total sinergia também com esse portfólio da Red Hat, tá? Além das outras soluções que a gente comentou lá no início, né? Então, Microsoft, Cisco, A10, F5, Oracle, Mainframe, enfim, né? Além de todas aquelas possibilidades, o Ansible tem total sinergia com as soluções da Red Hat. Tá bom, pessoal? É isso. Se alguém tiver dúvida, mais alguma coisa, por favor, mandem aí para a gente responder vocês. Excelente, Rafa. Muito boa a sua apresentação, como sempre. E te agradeço já de antemão aí pelo papo, pelas colocações e pelas respostas das dúvidas aqui do pessoal do chat. Só reiterando aqui alguns pontos que o pessoal foi colocando no chat aqui ao longo da apresentação, né? Peço gentilmente aí a todos que puderem responder a nossa pesquisa. É sempre muito importante para a gente seguir melhorando os nossos eventos. E peço também que, se possível, conheçam ali a nossa store, a Pars Red Hat, com o cupom PROMOATRIO21, para que vocês possam fazer a aquisição dos treinamentos já citados pelo Walter no início, através da Store, podendo parcelar no cartão, tendo um desconto, enfim, é sempre uma alternativa legal, tá bom? Walter, por favor, fica à vontade aí para as tuas considerações finais, para os teus agradecimentos, e já de antemão aqui também deixo o nosso agradecimento à parceria com a Atrio, como sempre, muito, muito proveitosa. Eduardo, vimos aqui a tua pergunta no chat, iremos responder aqui na sequência para você pelo chat, tá bom?
Ok, gente, então, queria agradecer a todos aí, os presentes e o pessoal da Pars, né? O Celso tem uma surpresa aí para o pessoal que ficou aí até o final, né? E eu passo aí a palavra para ele, então, tá bom? Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, Walter.